Olá, meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza e nosso canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos iniciar o nosso segundo trimestre da nossa revista, da nossa Escola Bíblica Dominical de adulto. Nesse segundo trimestre, nós estaremos estudando o Evangelho escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João foi um dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. A nossa revista, vamos tratar deste Evangelho tão singular que vem tratar a respeito da divindade, da deidade do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, diferentemente dos outros evangelhos, ele vem dar um enfoque em Jesus como divino, como Filho de Deus, conforme João já começa registrando no início do seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos estudar os milagres do Senhor Jesus Cristo, milagres que são registrados apenas aqui no Evangelho escrito por João, a conversa de Jesus com Nicodemos, aquele mestre da lei, a conversa de Jesus com a mulher samaritana e várias outras passagens que a gente só encontra aqui no Evangelho escrito pelo apóstolo João. Serão 13 lições. A nossa primeira lição, o título é O Verbo de Deus Pré-existente e Humanizado. Nossa segunda lição vai falar sobre o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo, que foi a transformação da água em vinho, ali no casamento em Caná da Galileia. Nossa terceira lição falando sobre o diálogo, a conversa de Jesus com Nicodemos, registrado no capítulo 3. No capítulo 4, nossa quarta lição, Jesus e a mulher samaritana. Nossa quinta lição vai falar sobre a cura do filho do oficial e do paralítico de Betesda. Nossa sexta lição, nós vamos discorrer sobre Jesus no discurso, ali no capítulo 6, no capítulo 7, onde ele vai falar que ele é o pão da vida, que ele é a água da vida, que ele é a luz do mundo. Nossa sétima lição, a mulher adúltera e o cego de nascença. Oitava lição, Jesus como bom pastor. Na nossa nona lição vai tratar da ressurreição de Lázaro. A 10ª lição vai falar sobre humildade, o novo mandamento do amor. Jesus nos ensina a ser seu imitador. Nossa 11ª lição, Jesus conforta os discípulos e promete um Consolador, o Espírito Santo. Nossa 12ª lição, o Espírito Santo e a oração sacerdotal, a oração intercessora de Jesus por mim e por você. E fechando, a gloriosa ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Então, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, João vai tratar da pré-existência de Jesus. Logo no início, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vai falar sobre os milagres, Então, várias passagens que nós só encontramos aqui registradas no Evangelho escrito pelo apóstolo João. A gente conhece os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos por o seu conteúdo,
ser muito parecidos, né? Escrito por autores diferentes, para públicos diferentes, mas o seu conteúdo é muito semelhante, tá? Tanto de Mateus, quanto de Marcos, quanto de Lucas. Então, o título da nossa primeira lição, o Verbo de Deus pré-existente e humanizado. Os objetivos da nossa lição: saber que João apresenta Jesus como Deus humanizado, observar as diferentes atitudes em relação ao Verbo e compreender o que é a humanização do Verbo, tá? Novamente, enquanto os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, se preocuparam em expor que Jesus veio de uma linhagem real, tá? Nós vamos olhar isso lá na genealogia registrada por Mateus, também por Lucas, João, no seu evangelho, ele vai sobrepor, né? Na verdade, ele vai nos mostrar que Jesus sempre existiu, tá? Ele vai dar uma ênfase na divindade de Cristo. Por quê? Porque o evangelho escrito pelo apóstolo João foi o último dos livros ali do Novo Testamento, tanto o evangelho quanto as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João, quanto Apocalipse, tá? Foram os últimos livros a serem escritos, que compõem ali o cânon, que compõem o Novo Testamento, tá? Quando João escreveu, ele morava em Éfeso, tá? Pastoreando possivelmente ali a igreja de Efésios, e era o único dos apóstolos do Senhor Jesus ainda com vida, tá? Ali aproximadamente entre os anos 85 a 95 depois de Cristo, tá? Então, Mateus, ele vai apresentar Jesus como rei. Haja vista que Mateus escreve o seu evangelho para o público judeu, tá? Marcos vai apresentar o Senhor Jesus Cristo como servo, sofredor. Lucas, que não era judeu, apresenta Jesus como o homem perfeito. Lucas pega a genealogia de Jesus desde Adão, mostrando que Jesus não veio apenas para os judeus, mas para todos, tá? E João, por sua vez, ele apresenta Jesus como Deus, tá? Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, como já pontuei, são conhecidos, chamados de sinóticos, porque pela grande semelhança dos seus conteúdos, tá? E João, o evangelho escrito por João, distingue dos demais, justamente por esse estilo de mostrar que Jesus Cristo é divino, é eterno, tá? O Verbo de Deus pré-existente, humanizado. O nosso texto áureo, ele está no capítulo 1º do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, versículo 14. Está dizendo assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A nossa verdade prática, o Evangelho de João revela Jesus como Filho de Deus, que veio salvar todos os que nele creem. E a nossa leitura bíblica está no capítulo 1º, versículo do 1º ao 18º, tá? Então, o apóstolo João, novamente, só para a gente relembrar, ele escreveu de Éfeso,
aproximadamente ali entre os anos 80 e 95, e a sua mensagem, este evangelho, é endereçada a um público em geral, tanto judeus quanto não judeus, tá? O propósito específico deste evangelho está lá no capítulo 20, versículo 31, quando João diz que ele escreveu para que creiais, e o seu público, os seus leitores creiam que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida eterna em seu nome, tá? Então, cerca de 90% do Evangelho escrito aqui pelo apóstolo João é exclusivo, não se assemelha ou não são encontrados nos outros evangelhos chamados sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, tá? Lembrando também que o apóstolo João, juntamente com Pedro e Tiago, Pedro, Tiago e João, eram aqueles 3 apóstolos que estavam muito mais próximos de Jesus do que os demais. A gente observa no monte ali na transfiguração, eram estes 3 apóstolos que estavam presentes com Jesus, tá? Quando Jesus ali no Getsemane, já na iminência de ser traído, Jesus chama esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, para irem com ele mais adiante, para perseverar ali na oração. Lembrando que João e Tiago eram irmãos, tá? Filhos de Zebedeu, trabalhavam antes de começar a seguir Jesus na pescaria, no ramo da pescaria. Seu pai, juntamente com ele, o próprio Pedro, trabalhava no ramo da pesca. Possivelmente, Tiago e João fossem primos do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, João, que foi exilado muitos anos depois na ilha de Patmos, onde Jesus lhe mostrou, lhe deu a revelação, o Apocalipse, a história, aquilo que está no Apocalipse e o que brevemente deve acontecer, tá? O primeiro ponto aqui da nossa primeira lição, Jesus, o Verbo divino. João, ele não começa mostrando a genealogia de Jesus, como Mateus e Lucas, até porque Jesus, ele começa mostrando Jesus como divino, tá? O propósito é apresentar Jesus como Deus. E como tal, não tem como apresentar uma genealogia, tá? No início ele começa, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, tá? Então, logo no início, o apóstolo João começa apresentando Jesus como eterno, como Deus, mostrando a sua deidade e a divindade de Jesus. Por quê? Porque quando João escreveu o Evangelho, lá aproximadamente 90 anos depois de Cristo, tá? No século I, estavam ocorrendo muitas distorções a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo. Existia, por exemplo, uma corrente ali de ensino chamada o docentismo, que ensinava que Jesus negava, na verdade, a existência de um corpo físico material de Jesus. O docentismo conceituava que Jesus tinha um corpo apenas espiritual, tá? Então João já começa
iniciando dizendo que no princípio Jesus estava com Deus e que Jesus era Deus. Ele começa falando logo da eternidade. E no princípio, Jesus estava com Deus, tá? Então João recua a eternidade antes do princípio, do início de todas as coisas, né? Quando tudo começou, conforme está registrado lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, né? O verbo, ou seja, Jesus já existia. Ele já existia antes que a matéria fosse criada, tá? Antes que o tempo começasse, Jesus já era, tá? Já existia. Vai falar, né, justamente isso, para refutar aqueles ensinamentos, aquelas distorções, né, que estavam negando que Jesus Cristo era Deus. Então, o Verbo era Deus. Então, Jesus não era apenas um mestre que passou por Israel e trouxe a mensagem do reino de Deus e que passou. Não. João começa logo dando um enfoque. Ele é divino. Ele é eterno. No capítulo 1, versículo 3, João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? De Cristo, de Jesus. E sem ele, sem Jesus, nada do que existe, viria a acontecer, tá? Viria a ser criado. Se não fosse Jesus, nada viria a existir, tá? Então, todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, de Jesus, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez, viria a existir. Os efeitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus. Jesus, em certa feita, diz que quem estava vendo ele, estava vendo o Pai. Então, Deus se revela por meio da sua criação, Salmo 19, por meio da sua palavra e por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, o Verbo, Jesus, ele é o agente divino na criação do universo. Foi ele quem trouxe à existência todas as coisas, tá? Tanto terrenas quanto celestiais. O apóstolo João vai nos confirmar isto em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, bem como está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, tá? No capítulo 1, no versículo 4 e 5, está dizendo que a vida estava nele, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não têm como prevalecer contra a luz. Ou seja, Jesus veio trazer a luz ao mundo. Vivíamos na escuridão. Jesus é a luz do mundo. Por isso ele vai dizer, né, que nós somos sal, lá no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 7, ele vai dizer que nós somos sal e luz, tá? A luz não tem como ela se esconder, porque quem está na escuridão não tem como não enxergar onde está a luz, tá? Então, o Verbo não recebeu vida, ou seja, ele, Jesus, ele é a própria vida. Dele, de Cristo, decorre todas as coisas. E ele é a fonte de toda a vida que existe, inclusive a vida espiritual. Então, observe como João é categórico em mostrar que Jesus é eterno, que Jesus não era apenas um homem. Jesus
era 100% Deus também, tá? Então a gente observa que João, ele é categórico, né? Ele combate aqueles ensinamentos, né, heréticos, aquelas distorções, aqueles ensinamentos, principalmente vindo ali da Grécia, né, da filosofia, que tratava Jesus apenas como mais um profeta que tinha aparecido e que tinha sumido, tá? Nosso segundo ponto vai falar sobre atitudes quanto ao verbo, tá? O nosso segundo ponto aqui vai do capítulo 1, versículo do 6 ao 14. Então, João, o escritor, né, do Evangelho aqui, ele deixa de apresentar o verbo, agora aqui nessa passagem, dos versículos 6 ao 14 do capítulo 1, para introduzir aqui o seu arauto, o arauto do Senhor Jesus Cristo, o João, o Batista, tá? João Batista, que também tinha um parentesco ali com Jesus. Maria, a mãe de Jesus, era parente de Isabel, a mãe de João Batista. Então, no capítulo 1, versículo do 6 ao 9 aqui, está discorrendo, né, do versículo 6 ao 7. Houve um homem, João escrevendo que o Evangelho, ele diz: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, ou seja, João Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, ou seja, de Cristo, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, João, o discípulo de Jesus, o autor do Evangelho, do quarto Evangelho, ele vem falar aqui a respeito de João Batista, né? O arauto, aquele que anuncia, que prepara o caminho do Senhor, e que João vai descrever que Jesus é antes dele, ou seja, antes do próprio João, porque João vem testemunhar que Jesus é eterno. João Batista foi enviado para testemunhar, dar testemunho de Jesus. João Batista sabia o seu lugar. Ele não era ele não era Deus, ele era apenas o arauto da luz. Ele não era luz. Então, João Batista deixa isso muito claro. Ele diz: do qual eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Então, ele era o arauto da luz. João Batista também dando testemunho aqui da divindade de Cristo. Ele era o amigo do noivo, mas não era o noivo, tá? Era a voz que clamava no deserto, mas não era a mensagem. A mensagem de João era Jesus Cristo, tá? Ele era servo de Jesus, não Senhor, tá? Então, Jesus Cristo, Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem, tá? E João Batista também ensinava isso. Quando os fariseus iam até João Batista, João dizia raça de víbora, né? Quando os fariseus iam lá observar o que João estava falando, João diz: raça de víbora, eis que o machado está posto ao pé da madeira. Ou seja, o dia do juízo da verdade estava chegando. Todos aqueles que fossem encontrados indignos seriam arrancados, seriam cortados. Jesus vem corroborar, confirmar isso no Evangelho também de João, capítulo 15, quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Toda vara que está nele que não dá fruto é arrancado e lançado no fogo, tá? Então, a gente vê a diferença
do Evangelho escrito por João dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Nenhum dos outros três dá ênfase como João na divindade, na deidade do Senhor Jesus Cristo, tá? No capítulo 1, do versículo 10 a 11, vai falar sobre a rejeição por parte dos judeus para com Cristo e da aceitação dos gentios, dos não-judeus, quando Jesus foi pregado, tá? Então, aqueles que não eram judeus aceitaram a mensagem do Evangelho, enquanto os judeus rejeitaram. Então, vai dizer, o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, a gente encontra aqui uma passagem, uma mensagem muito poderosa, porque a gente vê que o Criador do mundo veio no mundo que ele criou, mas o mundo não o conheceu. Os seus não o aceitaram, não o receberam, não o quiseram. Ao contrário, pregaram numa cruz e rejeitaram o seu Salvador. Tá? Então o Verbo, João vai dizer, o Verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele. O Salvador do mundo estava no mundo que ele formou, que ele criou, tá? Mas o mundo que ele criou não o recebeu, não o conheceu. Ele veio para os judeus, o seu povo escolhido, que lia, que estudava, que sabia ao Antigo Testamento, que o Antigo Testamento apontava, pregava, anunciava que o seu rei, o seu Messias viria, tá? Mas não quiseram, não aceitaram. Mesmo assim, quando ele veio, os judeus não o quiseram, não receberam e o pregaram na cruz. Então, Jesus veio para o que era seu, para o seu povo, e os seus não quiseram, rejeitaram o seu Messias, o seu Salvador. Entretanto, glória a Deus, nos versículos 11 e 12 do primeiro capítulo, vai falar sobre a aceitação. Aqueles que não eram seus, que não eram judeus, o receberam. Tá? A salvação passa a ultrapassar os limites, as fronteiras do judaísmo de Israel, tá? E se estende para o mundo inteiro. Glória a Deus. Então, pessoas de todas as tribos, raças, nações, povos, receberam o Senhor Jesus Cristo, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, de fazerem parte da família de Deus em Jesus Cristo. Somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo das bênçãos espirituais. Então, ser filho de Deus aqui não quer dizer, não significa apenas que somos a imagem e semelhança do Senhor, conforme está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27, é ter um relacionamento a partir de Cristo, um relacionamento íntimo, pessoal, com o nosso Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi rejeitado pelo seu povo, mas todos aqueles que o receberam, que o aceitam, que o aceitaram, Deus deu os poderes de serem chamados, de fazerem parte da família, ser membro do corpo, ser chamados filhos de Deus. No versículo 14 do capítulo 1, João diz: e o Verbo se fez carne, Jesus encarnou e habitou entre nós, cheio de graça e de
verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na carta aos Filipenses, Paulo vai escrever que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por orgulho, por usurpação, ser igual a Deus. Antes, humilhou a si mesmo, né? Veio como homem, viveu como homem, nos ensinou, nos deixou exemplo de que nele, por isso ele vai dizer aqui em João, capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém chega ao Pai, ou se não for através dele, tá? Então, depois de afirmar a perfeita divindade do Verbo de Jesus, João agora assevera sua perfeita humanidade, ou seja, 100% Deus, 100% homem, perfeitamente Deus e perfeitamente humano. A gente observa Jesus nos evangelhos. Jesus, um dos seus atributos, Jesus não usou, enquanto esteve na terra, que era a onipresença. Jesus não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus precisava andar, percorrer caminhos, vilas, andava de barco, andava de jumento, tá? Jesus cansava, Jesus sentia dor. Então, Jesus não era onipresente, enquanto Jesus estava na forma física, humana, antes dele ser glorificado, tá? Então o Verbo se fez carne. Nele as duas naturezas, tanto a divina quanto a humana, estavam presentes. O Verbo trouxe a salvação à raça humana, ao homem. João 3,16. Deus nos amou. Um amor tão extraordinário que entregou seu Filho, para através da morte e do sacrifício de Jesus no meu e no seu lugar, nós tenhamos vida eterna. Graça é um dom completamente imerecido, né? Nós não merecíamos, não merecemos, tá? Jamais nós tínhamos condições de pagar o preço para nosso resgate. Então Jesus pagou este preço. Então João vem descrevendo quanto Deus nos ama, tá? A ponto de seu Filho, mesmo sendo Deus, abdicou por algum momento da sua glória e padeceu para nos levar de volta à comunhão com Ele, tá? Então, no capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo veio revelar a glória do Pai, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, João vai descrever que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus, conforme está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Quem o vê, está vendo o Pai, tá? Pois ele e o Pai são um. É isso que os discípulos perguntam ao Senhor: Pai, nos mostra o Pai, e nos basta. Aí Jesus vai responder: estou com vocês há tanto tempo, e vocês me perguntam, mostra o Pai, tá? Então, quando os fariseus duvidavam ou não queriam admitir que Jesus era o Filho de Deus, pediam sinais e mesmo assim duvidavam, aí Jesus disse: se não acredita que eu vim do Pai, se não quiser acreditar em mim, pelo menos acredite por causa das obras. Porque Nicodemos vai conversar com Jesus e diz: olha, nós sabemos que ninguém realiza o que tu realiza se não vier de Deus, tá? Então eles tinham ciência de que Jesus vinha de Deus, de que Jesus era divino, porém não queriam admitir, para não perder seu posto, não perder suas regalias,
junto ali ao tribuno ali de Roma, né? A Potifar, tá? Então, nosso terceiro tópico, o testemunho do Verbo, ou testemunho de Cristo, tá? Do versículo 15 ao versículo 18 aqui do capítulo 1. João Batista, como o arauto de Jesus, descortina, né? Abre as cortinas e faz a apresentação do Senhor Jesus Cristo, né? João Batista pregou, ensinou, né? Exortou o povo para que se arrependesse dos seus pecados e que fossem batizados, porque o reino de Deus já estava chegando, o Messias estava chegando. Então, no versículo 15, está assim: João, o Batista, né, testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. João Batista dando testemunho de que Jesus é eterno, né? É sobre este que eu falei: aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Então, João Batista dando testemunho de que Jesus é eterno. Nos versículos 16 e 17, diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, tá? A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus, tá? Então, aquele que é a plenitude de Deus, no caso Jesus, ofereceu-nos sua plenitude, não apenas graça, mas graça sobre graça. Não há limites no suprimento da graça de Deus, que Deus colocou à disposição do seu povo. Ou seja, a graça não apenas anula o pecado, mas supera. É pela graça que somos capacitados a viver para Deus. Contudo, ó, que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, capítulo 6, versículo 2, nos adverte, né, a dizer que a ilimitada graça de Deus não significa que temos licença para continuar livremente na prática do pecado, tá? A graça nos liberta do pecado para vivermos uma vida em verdadeira santidade, um modo de viver que agrade ao nosso Senhor, ao nosso Deus, tá? E a gente finalizar aqui, o Verbo é o revelador do Pai, ou seja, Jesus, em Jesus nós conhecemos a graça, a plenitude do Pai. Novamente, Deus se revela através da sua criação, Salmo 19, Deus se revela através da sua palavra, né, Jesus, e Deus se revela através do Filho, tá? Ninguém jamais viu a Deus, no versículo 18. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, ou seja, Jesus. Jesus disse: quem vem a mim, vê o Pai. Então, Deus é invisível, pois é Espírito, conforme está lá no Evangelho, escrito por João, no capítulo 4, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, o Verbo eterno, veio ao mundo exatamente para nos revelar Deus, tá? Deus é Espírito. Jesus vai dizer: por isso os seus adoradores, quem o adora, precisa adorar em Espírito e em verdade. E João vem declarar que o Verbo, no caso de João, o autor do Evangelho, encarnado, tornou Deus conhecido, ou seja, Jesus nos trouxe a revelação do Pai através dele, veio para revelar
o Pai, tá? Então Jesus pode nos tomar pela mão e nos levar a Deus. Como ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. Quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai. Ninguém chega a Deus se não o reconhecer Jesus como a porta, como o caminho, como a verdade que nos leva a uma vida eterna com Deus, tá? Ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ninguém pode conhecer o Pai senão através do Filho, da revelação do Filho. Jesus é a perfeita imagem do Deus invisível, tá? Então a expressão exata do ser de Deus é: quem vê a mim, vê o Pai, pois Ele, eu e o Pai somos um, tá? Então, este evangelho escrito por João é justamente isso, focar em Jesus como divino, a deidade, a sua santidade, a sua divindade. João escreve nas suas epístolas também justamente mostrando que Jesus é Deus, que Jesus é divino, que Jesus é eterno, tá? Na nossa segunda lição vamos falar sobre o primeiro milagre realizado por Jesus, que foi a transformação da água em vinho, ali no casamento em Caná da Galileia. Vamos estudar, nos debruçar sobre este evangelho tão extraordinário, escrito pelo apóstolo João, um dos 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.